Nosso bate-papo hoje vai ser muito bom. Daqui a pouco eu vou chamar a Isa para a gente começar, iniciar nossa conversa de hoje sobre ciclo menstrual, contracepção e sexualidade. Conseguimos! Conseguimos! E aí, Isa? Boa Conseguimos! noite. E aí, como estás? Boa noite! Você Tá me tá... ouvindo bem? Tô. E você? Tô lhe Tá ouvindo ouvindo bem. bem? Primeiramente, quero elogiar. Você tá muito bonita, minha amiga. Como é que fala isso no cabelo, hein? São tranças, Não são trança. box braids. Ó, que eu ia falar, saber falar isso. Mas você tá muito linda, tá com energia boa, sei lá, tá legal. Tá legal. Gente, só... Isa, primeiramente eu quero te agradecer. Quero deixar um abraço aqui do Márcio para você. Ele estava tentando chegar aqui, mas teve um imprevisto no trabalho, né? E não pôde estar, mas desde já deixo um abraço dele para você. E agradecer, minha amiga, por você ter topado. O, o áudio deve ficar baixo. Deixa eu aumentar aqui. Tá me ouvindo melhor, Márcio? Mas você tá me ouvindo bem, né, Isa? Eu acho que ficou melhor agora. Você acha que Melhor? consegue aumentar um pouco mais? Ficou. E aí? Melhorou muito. Melhorou? Top. E Melhorou. vocês, pessoal, deixa eu ver se a galera tá ouvindo bem. Alguém aí, Tá todo gente, tá mundo ouvindo? ouvindo Dá um direitinho? sinal aqui para ver se tá tudo certo aí também para vocês. Que é importante também, né? Então, galera, Com enquanto vocês certeza. não me dizem alguma coisa, eu quero agradecer. Obrigado, minha amiga, como eu estava falando, por ter disponibilizado seu tempo precioso para estar aqui fazendo essa troca com a gente. Eu espero que muitas mulheres consigam ver essa live hoje, e se não for hoje, que assistam, porque eu sei que a gente vai ter uma conversa aqui assim muito top, que a gente vai aprender muito com você. E eu quero apresentar, gente, para vocês a nossa convidada. Deixa eu apresentar aqui a nossa ilustre convidada. Isadora Lima, ela é médica ginecologista, graduada pela Universidade Federal de Alagoas, especialista em ginecologia e obstetrícia, coautora do e-book Cíclicas. Achei muito top isso, Isa. Depois eu quero falar sobre isso também. Alimentação e ciclos menstruais, como alimentar ciclos mais saudáveis. Mora em João Pessoa, na Paraíba, faz atendimentos online, telemedicina e presencialmente numa clínica em sua cidade. E atua na ginecologia e medicina de família e comunidade. Essa é a nossa convidada, galera. E aí, Isoca, estou muito feliz. Ai, Eve. Eu queria Obrigado. agradecer, né, pelo espaço, agradecer a você, ao Márcio, por terem aberto essa oportunidade de falar de um tema, de temas, né, tão importantes para as mulheres, para as pessoas com útero. Agradecer a Bia por ter me apresentado você, A né? Bia Então, está aqui com a gente. trazer a Bia para a roda também. É, enfim, acho que esse espaço que estão abrindo aqui é extremamente importante para a gente discutir em outubro, né? Isso, com Também. Então, certeza. sair dessa bolha de que o Outubro Rosa é somente um momento para a gente falar de câncer de mama, de câncer do colo do útero e de mamografia e de autoexame. É super importante dar luz a essas patologias, inclusive Sim. a patologia, a segunda patologia que mais mata mulheres no país, né, que é o câncer de mama. É muito importante falar sobre isso, mas não é só sobre isso que a saúde da mulher se pauta, né? Não é só sobre isso. Verdade. Então, tá aqui com você, falando de temas, inclusive temas muito tabus, é disruptivo, né? É fazer pequenas revoluções internas nas pessoas que nos ouvem para a gente ir desconstruindo determinados lugares. Eu que agradeço de estar por aqui. E é isso que a gente vai fazer hoje, galera. A gente vai ter um papo assim, além de muita informação, a gente vai fazer isso. A Isa vai fazer isso de um jeito assim, vamos lá, desconstruído, né? Vamos falar assim. E vai ser muito top.
E aí, Isa, eu queria, assim, logo no início, saber como é que você chegou na ginecologia obstetrícia. Como foi essa chegada até lá? Conta pra gente como foi. A faculdade é um mundo, né? A medicina e a nossa formação médica no Ocidente, ela na realidade, ela fragmenta o corpo humano, né? E ao invés de perceber que existe, principalmente aqui no Ocidente, né, que existe uma relação direta entre o cérebro e todo o resto do corpo, não está dissociado mente e corpo, são uma estrutura integral, digamos assim. A medicina ela separa a ortopedia, né, Uhum. separa a neurologia, a, enfim, a psiquiatria. Na realidade, tudo isso interage entre si. E aí eu lembro que na faculdade eu assistia e eu era vislumbrada por uma professora que trazia tudo isso numa consulta só. Então ela trazia todos os elementos, toda a estrutura integral de uma mulher. Ela olhava para essa mulher e via ela como um todo. E essa professora foi a Alessandra, acho que no oitavo período da faculdade. E era de uma forma que a gente saía do exame ginecológico, colhia a lâmina e a gente levava a lâmina para o microscópio, porque ela tinha um microscópio dentro do consultório e a gente identificava qual era, né, o que ela estava apresentando, que tratamento que a gente ia fazer. Então isso me alimentou muito, me vislumbrou muito. Tanto que o meu TCC na faculdade também acabou indo para o campo da saúde da mulher. Então, eu fiz o TCC em câncer de mama. Então, eu finalizei o meu curso já sentindo que era exatamente a ginecologia que eu queria atuar. E eu estava na faculdade muito envolvida com os movimentos feministas. Então, toda essa relação de paixão, assim, por esse tipo de atendimento e por esse legado, junto com o feminismo, me levou para esse lugar que eu atuo hoje, né? Que é uma ginecologia que consegue abranger e abarcar a mulher como um todo. Então, foi meio que por aí, foi nesse vislumbre, nessas paixões, nesses encontros que eu fui sentindo que era o meu lugar, assim, a ginecologia. Que massa. Eu imagino as experiências, né, Isa? Assim que você já teve aí ao longo da sua jornada de trabalho. A gente estava discutindo um dia lá no estúdio, no podcast. Eu não lembro para quem eu falei, não lembro qual foi o convidado, mas eu lembro que a gente falou sobre isso, que hoje a saúde, assim, alguns já têm se despertado, sabe, Isa, para esse entendimento do ser humano como um todo. E na minha opinião, apesar de eu ser da área da saúde também, eu acho que a gente tende a ser mais assertivos nas nossas intervenções quando a gente tem esse entendimento, sabe? Do ser humano, essa nossa totalidade, vamos dizer assim, né? Acho que é um caminho de sucesso, assim. Eu acho que é isso, a gente não pode dissociar partes do corpo e relações entre si, né? Não, não, se a gente fizer isso, a gente está deixando de enxergar algo. Inclusive, né, é um processo que quando a gente consegue entrar no autoconhecimento, consegue olhar para si e entender o próprio corpo, a gente começa a perceber sinais de que questões, às vezes, psicológicas estão afetando um trismo, né? A Sim, boca que trava, é uma contratura muscular. Então, tudo isso é algo que se relaciona entre si, né? Então, se a gente para olhar somente para um segmento, para um músculo e não agir na causa, a gente está repetindo ciclos ali, né? Ciclos e padrões. é isso aí. E vamos lá, gente. A Mai vai me ajudar. Maisita, me ajuda aí nas perguntas depois, por favor. A Mai está por aqui. Ela vai dar uma força para a gente aí Joia. nas perguntas. E aí, minha gente, a gente colocou o tema, né? Ciclo menstrual, a contracepção, né? E sexualidade. E eu falei para Isa, isso vai dar assim horas de conversa. Isso, uma hora é muito pouco, mas a gente vai A gente tentar. não vai conseguir esgotar. Não, A gente não não vai vai, conseguir não vai. esgotar. Aí a gente faz uma parte 2 depois. Com certeza, a gente agenda direitinho, combina para fazer. Mas vamos lá. Sobre o ciclo menstrual, né, Isa? O que a gente pode, assim,
como é que eu posso dizer? Qual é o nosso entendimento, assim, o que, é que a gente pode, o que, é que você tem assim de mais importante? Porque eu sei que os assuntos são muito, muito complexos, Uhum. mas assim, o que, é que tem de mais atual, né? De novo, e que a gente precisa não só aprender, mas aprender pra gente, mulheres, assim. Tá. É, eu acho que, assim, em relação ao ciclo, a, em relação à menstruação, de uma forma geral, para a nossa sociedade, ainda é um tema de discussão muito recente, né? É, pelo menos nesse último século. Porque as mulheres tradicionais, enfim, no campo da ancestralidade, é, as mulheres compreendiam bem como é que funcionava o seu ciclo, mas teve um determinado momento que houve uma desconexão dessas mulheres com o próprio ciclo, né? Com a própria natureza, digamos assim. Existiram dois grandes eventos para as mulheres a partir da década de 30 e da década de 60. Um deles foi a descoberta da penicilina, que é um antibiótico excelente, né? Que é o tratamento para sífilis, e a pílula anticoncepcional. Foi a primeira vez que as mulheres conseguiram ter controle de natalidade, né? Que as mulheres conseguiram olhar para os próprios desejos, escolher a própria história, que caminho seguir, é, pensar, né, a depender da classe social, pensar numa ascensão, pensar na universidade, pensar em atingir outros espaços que antes a gente não atingia, em que a gente ficou mesmo relegada ao lar, né, centrada ali naquele núcleo familiar. E aí a pílula anticoncepcional permitiu que a gente adentrasse o campo do trabalho, o mercado de trabalho. Tudo isso foi muito revolucionário. Tudo isso foi muito revolucionário para a gente. Só que aí não vem só com boas consequências, né? A pílula anticoncepcional, ela traz consequências a curto, médio e longo prazo, né? Efeitos, enfim. Mas essas duas coisas elas não se dissociam. Tem um evento que é muito importante, que é a gente conseguir se libertar de algumas amarras sociais, e tem alguns outros eventos que também a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, que são eventos biológicos, consequências, efeitos colaterais. É, mas sobre esse campo da menstruação, a religião ela trouxe um agregado, assim, um agregado negativo. Algumas religiões, de uma forma geral, religiões é, cristãs, acabam trazendo a associação da menstruação com algo sujo, né? Com o fato da mulher que menstrua, ela ser impura, ela não poder tocar objetos, ela não poder plantar, ela não poder colher. Então, esse lugar em que a mulher, quando está nesse momento do ciclo menstrual, ela não pode, inclusive, estar entre pessoas, ela acaba sendo isolada. Em algumas religiões, em alguns lugares do mundo, isso ainda acontece, né? Das mulheres não poderem ir para a escola, muitas vezes, nesse período. Pode falar, Eve, troca comigo. Não, eu falei, caraca, tipo assim, eu achei que existe, claro, essas coisas existem, mas não sabia que em alguns lugares do mundo ainda era assim, sabe? Não Não, sabia. sim, infelizmente é assim. E é um lugar, inclusive, que a gente fala de saúde menstrual, que muitas mulheres, inclusive, não têm nem acesso a absorvente, enfim. O que é que eu queria trazer dessa questão da menstruação? Eu acho que esse tema, ele é fundamental, ele é central para a vida de toda mulher e pessoa com útero, porque é através dele que a gente consegue se conhecer e se perceber. É uma ferramenta de autoconhecimento que nos foi negada. É isso que era nesse ponto que eu queria chegar. A gente já teve esse conhecimento antes, depois de um determinado advento, né, que foi muito positivo, né, que foi a pílula anticoncepcional, a gente conseguiu adentrar o mercado de trabalho, expandir, mas a gente se desconectou do nosso ciclo. Então, com a pílula anticoncepcional, a gente bloqueia o ciclo. Essa é a forma como a gente evita a gravidez. E aí eu acho que vale a pena falar de algumas questões biológicas, né? Por exemplo, como é que a gente funciona durante o ciclo menstrual? A gente tem, em geral, duas grandes fases, né? A fase folicular e a fase lútea. A fase folicular, falando especificamente dos nossos ovários, a gente recebe uma mensagem do cérebro para estimular esses ovários a aumentarem um cisto que existe neles, que é o folículo. A gente já nasce com todos os folículos.
Desde que a mulher sai, né, desde que ela foi formada, lá, embriãozinho, ela já nasce com todos os folículos que ela vai liberar ao longo da vida. E nosso cérebro, num determinado momento do mês, que é na fase folicular, começa a estimular esses ovários para escolher um folículo que ele libere o óvulo e possa encontrar o espermatozoide e assim, se essa mulher tiver relação, engravidar e, enfim, ter o bebê e ter um parto. Essa é a primeira fase do ciclo. Acontece que quando esse óvulo sai, existe o momento da ovulação. E esse é o evento principal da menstruação. O evento principal da menstruação não é o sangramento menstrual. O evento principal da menstruação é a ovulação. Se a gente não ovula, a gente não menstrua. É uma consequência direta. Então, esse óvulo é liberado e nesse momento ocorre um pico, né, de LH, um pico de estrogênio, que é esse hormônio, né, que vai fazer a parte interna do útero começar, a camada mais interna do útero começar a se encher de sangue e a progesterona também sobe junto, começa a gerar nutrientes, espiralar vasos para receber um possível embrião ali. E aí me vem a fase lútea, que é quando esse folículo que liberou o óvulo forma um corpo lúteo. E é ele que também produz a progesterona que vai sustentar e vai formar essa camada interna, o endométrio mais espessado. Caso a mulher engravide, vai ali receber o embriãozinho nessa camada. Caso a mulher não engravide, essa camada se descama, sai, e na queda desses dois hormônios acontece a menstruação. Então, esse é um resumo, muito resumido, do que é o evento da menstruação, olhando um pouco para os ovários e olhando para um dos hormônios principais da fase folicular, que é o FSH, né? Que é ele que estimula o ovário a liberar esse óvulo. Então, falando de uma maneira mais geral, é isso que acontece com a menstruação. Em cada fase do ciclo, por causa dessa dança dos hormônios, dessa oscilação de hormônios, a gente vai ter percepções físicas diferentes, né? Então, no período ovulatório, muitas mulheres relatam que se sentem mais bonitas, se sentem mais ativas, se sentem mais dispostas, inclusive para ter uma relação sexual, para ter uma parceria sexual. Quando a gente está mais próximo da menstruação, né, e no período menstrual, muitas mulheres relatam estarem mais introspectivas, mais voltadas para si, mais conectadas consigo mesmo. Então, a partir dessa autoobservação, a gente consegue, durante o ciclo menstrual, se respeitar também. Entende? Respeitar o próprio momento, respeitar a própria fase em que se está. O momento, o ideal na vida de uma mulher, assim, no meu ponto de vista, seria a gente conseguir, inclusive, trabalhar de acordo com o nosso ciclo, né? Os homens. As mulheres não são lineares, elas não têm a mesma quantidade de hormônios o tempo todo. A gente está o mês inteiro passando por uma oscilação. E é uma oscilação que é dinâmica. Não existe ponto negativo ou positivo, né? Eu acho que é por aí, Eve. Entendi, entendi. E aí, por isso que, quando você falou aí, algumas mulheres, geralmente acho que a maioria, né? Umas ficam mais chorosa, mais emotiva. Tudo tem essa explicação, assim, biológica, vamos dizer, né? Para essas sensações que a gente tem. E aí, trazendo, assim, Isa, para o dia a dia da mulher. A gente sabe que esse período já é esse período mais sensível, mais delicado que a gente passa. O que pode, né? Quais são as alternativas que a gente tem para que a mulher, que nós mulheres, passemos por esse período do ciclo menstrual de uma forma mais good vibe? Tipo assim, como é que eu posso? Uhum, O que eu preciso me atentar na minha alimentação? É, sei lá, entende quais são as alternativas que uhum, possam auxiliar as mulheres, principalmente aquelas que sentem muita cólica, né? Tem uns que têm um uhum. período mais menstrual mais com cólicas mais intensas. O que a gente tem assim de alternativa para que a gente tenha mais saúde, mesmo assim, sabe, emocional, física, nesse processo, né? Nessa fasezinha que a gente passa todos os meses. Perfeito.
Perfeito. A cólica menstrual, ela faz parte do ciclo, não é para a mulher sentir dor, dor não é normal. A cólica deveria ser uma sensação de uma leve contração do útero para expulsar o sangue menstrual. Quando você começa a sentir dor, de fato, provavelmente existem algumas desregulações. E essa pergunta foi Hormonais? excelente. Não necessariamente. Sim, também. Mas como é que a gente pode agir em relação a isso? Hormonais também, mas como é que a gente pode agir em relação a isso? Mas principalmente em relação à inflamação. E aí eu me explico. A cólica menstrual em si, ela é um processo inflamatório local no útero, com liberação de prostaglandinas. Essas prostaglandinas são necessárias para contrair o útero e esse sangue sair. Sem elas não existe isso. Só que acontece que na nossa sociedade, da forma como a gente tem vivido hoje, mulher com jornada tripla de trabalho, e trabalha de manhã, estuda de tarde, à noite está em casa, cuidando das crianças, e passando roupa, e passando, enfim, essa jornada completamente atribulada, muitas vezes a gente não tem como se alimentar bem. E o que é que a ciência já explicou, né? É importante a gente falar de medicina baseada em evidências. O que é que a ciência já explicou? Que a atividade física e alimentação voltada, a falta da atividade física, no caso o sedentarismo, e a alimentação voltada para o consumo de produtos ultraprocessados, tem feito aumentar o índice de mulheres que apresentam cólicas menstruais intensas, muitas vezes que as levam a tomar muitos analgésicos, enfim, a rotina como a gente lida hoje gera esse aumento da cólica menstrual também. Então, uma dica importante é pensar em atividade física, né? Uma atividade física regular, que você consiga desenvolver pelo menos, né? Num valor que cientificamente é provado, acima de 150 minutos por semana, de preferência com atividade aeróbica, que é aquela que você sua, então você consegue liberar mais endorfinas, mais serotonina, que conseguem equilibrar esses outros neurotransmissores. E, voltado para a alimentação, tentar diminuir o consumo de produtos ultraprocessados. Se possível, eliminar, mas a gente sabe que muitas vezes é difícil. De cortar, né, fast food, refrigerante, que são todos alimentos inflamatórios. E é nesse ponto que eu queria chegar para lembrar que se a menstruação, é um evento que já tem uma inflamação local e a gente se alimenta com mais alimentos inflamatórios, a consequência disso é que a cólica realmente vai aumentar. Então, a gente deveria, assim, idealmente, se alimentar, se munir, nesse período próximo da menstruação, de alimentos anti-inflamatórios. Evitar os inflamatórios, por exemplo, massas, macrocarboidratos, né? Massas de mais difícil quebra pelo nosso organismo, gorduras, frituras, fast food, sanduíches, enfim, se a gente consegue evitar esses alimentos próximo da menstruação, a gente consegue sim reduzir a cólica ou até eliminar e aumentar a quantidade de alimentos anti-inflamatórios. Então, ter mais alho na sua alimentação, gengibre, alecrim, cúrcuma, trazer principalmente para a alimentação os alimentos in natura, que são esses alimentos que a gente compra na feira. E de preferência alimentos agroecológicos, sem veneno, isso no melhor dos cenários, né? Sim. Então, como a gente fala, para pessoas de uma forma geral, a gente pode, acho que deve incentivar o consumo de alimentos agroecológicos, alimentos sem veneno, alimentos que a gente possa comprar e estimular a agricultura familiar, os quilombolas, enfim, que a gente consiga ter acesso. No melhor dos mundos, a gente teria proibido no Brasil diversos agrotóxicos que atrapalham de maneira central, assim, a nossa saúde, sabe? É nítido como alguns agrotóxicos causam câncer. A gente sabe como é comprovado isso. Então, se a gente consegue se alimentar melhor, se a gente consegue evitar esses alimentos com veneno, a gente vai estar promovendo cada vez mais a nossa saúde e, falando especificamente do ciclo menstrual, a gente vai conseguir ter um período, uma TPM, né? Que hoje a gente usa o termo tempo para mim. É menos atenção pré-menstrual e mais o tempo para mim, olhar para você. E aí olhar para você, de fato, chama atenção para olhar para a sua alimentação.
presta atenção como é que você está comendo nesse período. Será que esse período, por mais que seja atribulado, eu consigo separar umas marmitas? Eu consigo pensar, me programar para que no período menstrual eu tenha a minha alimentação organizada, sabe? Para que eu possa ter uma cenoura, para que eu possa ter um brócolis, para que eu possa conseguir fazer uma salada. É possível ter a alimentação dessa forma? E a gente poder acessar esse lugar de autoconhecimento também para autopromoção de saúde, né? Perfeito. É muito por aí que eu E às penso. vezes a gente é mulherada, tá aí morrendo de cólica, meu Deus, o que foi? Por quê? Por quê? Aí eu saio do trabalho e vou lá no McDonald's. Às vezes a gente não se atenta, né? É claro É que, isso. né, que existem outros fatores, tipo assim, né, Isa? Quando realmente é algo que deve ser procurado. Tipo assim, aproveitando já que eu ia falar nisso, quando é que a mulher tem que procurar assim, ó, essa dor tá, tá assim, tá demais, né? Porque aí já passa muito Ótima pergunta. desse, sabe? Quando é isso? Que a Ótima gente pode dizer pergunta. assim, Qual é o parâmetro, né? isso, Qual é o qual o parâmetro? parâmetro? Normalmente são dores incapacitantes. São aquelas dores que te tiram completamente da sua possibilidade de executar suas tarefas diárias. Assim, atrapalha o seu sono, você não consegue trabalhar bem, não consegue dormir bem, você não consegue fazer seu próprio alimento, não consegue, enfim, que te tira a possibilidade de executar suas tarefas sem você tomar medicação. Muitas vezes as pacientes começam tomando uma dipirona, e aí percebem que todo ciclo precisam tomar analgésico, precisam todo ciclo tomar um analgésico, e isso acaba muitas vezes a levando a ter que tomar posteriormente medicações na urgência, enfim. Acho que o parâmetro é esse, você perceber quando essa dor lhe incapacita, impede que você faça suas atividades, né, desenvolva suas atividades normais, e que você está tendo idas frequentes à urgência para tomar medicação na veia, que você está precisando todo mês tomar algum analgésico. Isso aí, essa dor realmente já precisa muito ser investigada. Outra dor que é importante ser investigada, relacionada a dores, né, ginecológicas de uma forma geral, é dor durante a atividade sexual, né, durante o ato sexual. Essa dor precisa ser investigada, principalmente se ela também está relacionada à dor durante o ciclo menstrual. Então, se é uma mulher, uma pessoa com útero, que tem dor durante a relação e dor progressiva que vai piorando a cada ciclo, a gente tem que prestar atenção nessa dor. Será que é uma endometriose? Será que precisamos investigar a endometriose nesse paciente? Será que ela está apresentando alguma doença inflamatória pélvica? Será que ela tem alguma alteração intestinal crônica que precisa ser avaliada? Então, dor não é normal. Eu acho que essa é a mensagem que fica para esse momento, assim. Dor Certo. não é normal. Se você está sentindo alguma dor, você precisa, de fato, investigar. E essas dores, principalmente essas que tiram você da sua possibilidade de manter a sua vida, essas inegavelmente a gente tem que dar muita atenção. Perfeito. Então, o parâmetro teve dor, né? Que não que estava te atrapalhando ali no teu dia a dia, procura teu ginecologista e vai fazer sua consulta, né? E o bom, né, Começar a investigar. no cenário perfeito é que a gente já tenha, né, um acompanhamento, né, Isa? O ideal, né? A gente já tenha, assim, periodicamente, esse acompanhamento, né, com o ginecologista, né? Então, vamos falar sobre isso. Acompanhamento com ginecologista, qual é o ideal, né? O que a gente sabe hoje, cientificamente falando, de novo, medicina baseada em evidência, é que Uhum. a mulher, ou pessoa com útero, ela precisa, pela Organização Mundial de Saúde, realizar a coleta da citologia, que é o Papa Nicolau, que é, enfim, o exame que a gente coleta para prevenção de câncer de colo do útero. Se ela realizou em 2 anos seguidos, e esse Papa Nicolau, essa citologia, veio normal, sem alterações, ela pode ser trienal, a cada 3 anos. Mulher que nunca teve lesão, nunca teve alteração. E a realização de mamografia para mulheres pelo Ministério da Saúde acima de 50 anos, Sim. a cada 2 anos, e para a Sociedade Brasileira de Mastologia acima dos 45 anos, anualmente.
rotina ginecológica seria isso. É. Quando ir para ginecologista? Quando é que eu devo ir para enfim, procurar ajuda médica? Quando eu estou com algum sintoma ginecológico que eu não consigo resolver, certo? Que eu percebi que está me atrapalhando, que está muito ruim, estou com sintoma, estou com corrimento, estou com alguma alteração que eu não sei o que é, devo procurar essa ajuda. Quando eu não sei nada sobre o meu ciclo menstrual e eu quero entender um pouco sobre, eu quero me conhecer, eu quero me perceber, excelente motivo para ir para ginecologista. Sim. Quando eu comecei a transar e quero uma forma de contracepção. Tenho relação heterossexual e quero uma forma de contracepção. Ou tenho uma relação homoafetiva e quero entender como me protejo de infecções sexualmente transmissíveis. Excelente motivo para ir a ginecologista ter essa troca, ter essa ideia. Enfim, tem vários motivos para a gente ir, mas não existe necessariamente uma rotina. Não tem a única rotina que é comprovada cientificamente é desses métodos de rastreamento, que são os que são comprovados, assim. Perfeito. Acho que ficou bem, bem claro para a mulherada aqui, né, minha gente? Quando é que a gente tem que procurar o ginecologista. E aí a gente já entrou nesse método aí, nesse segundo tema, vamos dizer assim, que é a Sim, contracepção. E aí, isso. Isa, eu queria te perguntar, assim, acho que não sei se tem alguma. A gente consegue ver, né, gente, aqui. Se tem alguma pergunta aqui, galera. Até agora, Eve, essa luz pessoal. melhorou ou não? Essa luz melhorou, Eve? Melhorou, melhorou. Melhorou. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Vamos lá, pessoal. Só tô dando uma olhadinha rápida pra gente ver se até Uhum. agora tem. Se tá de boas pra gente seguir. Vamos seguir então, Isa. Aí Tá. vê Eu só. recebi algumas perguntas Perfeito. sobre contracepção. E aí, se você quiser, Compartilhe com a gente. pronto. Porque, Isa, a Teve uma dúvida, essa querida. pergunta aí, Ah, pode ser já a dúvida de alguém que está aqui, não quer falar, porque às vezes a galera tem, mas não fala, né? Então aproveita para uhum. compartilhar. Perfeito. Perfeito. Pensei o mesmo. Vamos lá. Teve uma queridona, mandou uma pergunta falando assim: o Implanon é o melhor método? O Implanon é um implante de progesterona, um hormônio que fica no tecido subcutâneo, aqui no braço. E o que é que ele faz, né? Como é que ele funciona? Ele é um método que ele afina a camada mais interna do útero e dessa forma, ele consegue promover a anticoncepção, né? Acaba bloqueando o ciclo dessa forma, porque ele manda uma mensagem para o cérebro de que não precisa enviar hormônio para os ovários. Então, ele acaba bloqueando o ciclo dessa forma. E aí, ele é um método interessante para as mulheres que não querem menstruar, né? Para mulheres que querem bloquear o ciclo, não veem interesse em acompanhar o próprio ciclo e que não querem menstruar. Para algumas mulheres, esse pode ser um bom método. É um método que tem baixa falha, né? Baixa taxa de falha, 0,05%. Mas para outras mulheres pode não ser o melhor método. Então, o que é que eu responderia para essa querida? É que o método contraceptivo ele é extremamente individualizado. Então, como é que eu escolho a forma que eu vou evitar a gravidez? Precisa ter essa troca com o seu profissional para que ele possa lhe mostrar e lhe contar quais são esses métodos, quais são as possibilidades de métodos contraceptivos, né? E aí eu queria mostrar, não sei se dá para ver muito bem, que existem algumas formas de contracepção, né? A gente tem, por exemplo, a camisinha masculina, a camisinha feminina. Acho que eu vou mostrar, fica melhor. Acho que fica melhor. Quais são os métodos contraceptivos? Fica melhor. Os métodos É, contraceptivos que a gente tem hoje, a camisinha masculina, camisinha feminina. certo. Essas duas a gente consegue encontrar no posto de saúde de maneira acessível. Camisinha feminina hoje menos acessível, mas ainda tem posto que está distribuindo camisinha feminina. E é algo que a gente realmente tem que tocar nesse assunto, porque inclusive é uma das formas
que discutindo em rodas de conversa sobre sexualidade, sobre formas de se proteger de infecções sexualmente transmissíveis. No caso de casais lésbicos, a camisinha feminina tem sido uma alternativa, cortando a camisinha, ou aquele filme, papel filme de dentista. Enfim, são duas formas que as pessoas aventam, né? De possibilidade de evitar contaminação. A camisinha masculina é a única forma que a gente tem hoje de evitar IST para casais heterossexuais. E é um método de barreira que é acessível, é fácil, mas que também, como qualquer outro método, tem sua taxa de falha, né? Não existe método 100% seguro, né? Quer dizer, tem abstinência e relação homoafetiva. São as duas formas completamente seguras para evitar a gravidez. De resto, o que é que a gente tem de possibilidade? Esses métodos de barreira, camisinha masculina, feminina, diafragma. Tá um pouco mais difícil encontrar diafragma no Brasil. Foi produzido durante muito tempo, mas agora a indústria não está produzindo mais. Durante um tempo foi liberado pelo SUS e hoje realmente a gente está sem acesso no Brasil. Aí a gente acaba comprando fora, dá para a gente comprar fora e a gente consegue ter o diafragma. É um método de barreira. Métodos hormonais existem vários, né? Pílula combinada ou somente com progesterona, injeção combinada que eu digo é com estrogênio e progesterona, ou somente com progesterona, o DIU, né, ou SIU, sistema intrauterino, com hormônio, né, o quileno, mirena, enfim, adesivo, anel vaginal, e é isso. Adesivo, anel vaginal e o implanão, que foi o que eu havia comentado. E de métodos de longa duração que a gente tem, é o DIU, sem hormônio também, né, o DIU de cobre com prata. E também tem como possibilidade de contracepção a vasectomia e a laqueadura. E aí eu faço aqui um apelo de que é importante a gente ampliar a fila de vasectomia. A fila de laqueadura no SUS é altíssima e a fila de vasectomia é baixíssima. Então, a gente tem como possibilidade de contracepção a vasectomia, que é, inclusive, um procedimento simples, ambulatorial, de rápida recuperação, diferentemente da laqueadura, que a mulher precisa ir para um centro cirúrgico, precisa receber uma anestesia, vai passar por um período pós-operatório, tem um corte no abdômen, tem uma cicatrização. Então, essa possibilidade da gente ter a vasectomia de uma maneira muito acessível é também uma desconstrução, né? Desse lugar, desse tabu de que só a mulher é que é responsável por evitar a gravidez, né? A única pessoa responsável por evitar a gravidez é a mulher. E a gente tem que mudar essa realidade. Assim. É possível que a vasectomia diálogo, seja um norte. Forma de falar, só a mulher, né? Então, assim, o homem é tão responsável quanto a mulher nesse processo da contracepção. Infelizmente, as mulheres são as pessoas que mais acessam os serviços de saúde, que mais procuram o ginecologista, o médico, ou o serviço de saúde em forma geral, unidade básica de saúde, para se cuidar em relação a isso, né? Para poder ter esse controle de natalidade. E a grande maioria tem somente acesso a pílula seguinte, né? Enfim. Isa, tem uma E aí, pergunta. para resumir, eu Não, vou pode só concluir. O que é que eu queria fechar disso, assim? Que a escolha da contracepção, do contraceptivo, tem que ser individualizada. Tem que ser focado nas demandas da paciente. Então, tem paciente que vai querer ciclar, que vai querer se conhecer durante o ciclo menstrual, que vai querer usar, sei lá, uma mandala lunar para fazer anotações, para poder se conhecer durante esse período. Vai ter paciente que vai querer isso. E vai ter paciente que não vai querer menstruar, que isso não é importante. E tem pacientes que, por causa de determinadas questões físicas, também escolhem não menstruar, né? Pessoas com alguma deficiência, enfim, paraplégico, pessoas que têm alguma dificuldade e que vão escolher outro método. Então, para cada paciente
um método precisa ser muito tateado, precisa ser muito, é uma escolha muito compartilhada, é muito do que faz sentido para ela, para pessoa Entendi. ou para pessoa Então, comum também. não é uma coisa que você vai lá, simplesmente vai lá no balcão da farmácia, escolhe o que você acha, né, que deve tomar e toma, né? Isso, inclusive, é muito Pois perigoso. Isso, é. inclusive, é muito perigoso, porque existem métodos que são contraindicados para determinados tipos de paciente. Pacientes hipertensos, pacientes tabagistas, pacientes obesas. Existe uma certa... Para paciente, inclusive com história de câncer de mama, com história de trombose, a gente evita o estrogênio. A gente evita pílulas combinadas com estrogênio. Então, se você vai na farmácia e você está fazendo uso, acaba que você está se prejudicando sem saber, né, que está se prejudicando. Pois é. Fica a dica aí, viu, mulherada? Deixa eu ver, não façam isso. Procure ser profissional e façam Isso. tudo da forma mais responsável possível, né? Cadê? A pergunta, a D. Moreira 61 perguntou: o uso anticoagulantes desregula a menstruação? Não são para desregular a menstruação, não, os anticoagulantes. Eles não deveriam influenciar. A desregulação menstrual ela é multifatorial, né? Então, assim, tem vários fatores que podem causar de estresse a alimentos, né? A alterações hormonais. Os anticoagulantes são medicações que, quando bem acompanhadas em suas doses usuais, não são para desregular o ciclo, não. Se desregula, tem que procurar a Tem ginecologista que olhar para ver, né, e saber Isa? como é que está a dose, para saber como é que está a dose desse anticoagulante, Perfeito. será que ele está fazendo o efeito correto ou ele está em excesso, para poder dosar a sua quantidade. Entendi. Acho que a Dém Moreira também já entendeu. Tem outra pergunta aqui. De quem é, galera? É dela também. Ela perguntou assim: tem outra forma de diminuir o excesso de pelos sem anticoncepcional no caso de. É só porque fala, minha gente? SOP, síndrome de ovário Pronto. policístico. Eu já tinha Isso. ouvido assim, mas não lembrava. E aí, Isoca? Então, Eve, tem outras formas de regular. Hoje em dia, existe uma disseminação do uso dos anticoncepcionais hormonais para tratar desordens ginecológicas. Mas na realidade, a gente sabe, inclusive em bula, de que o único objetivo, o objetivo central do anticoncepcional é bloquear a menstruação e evitar que a mulher engravide, bloqueando essa ovulação. É, mas tem várias pessoas que utilizam para controle de espinha, de acne, enfim, mas não é o intuito inicial desse método. O intuito primário dele é evitar a gravidez. Perfeito. Então, assim, o uso da pílula, principalmente algumas pílulas que têm uma progesterona chamada de ciproterona, elas vão agir na redução dos androgênios, que são esses hormônios que aumentam a acne e aumentam a quantidade de pelos. É, e existem outras formas da gente reduzir os androgênios no nosso organismo, né? Enfim, existem outras medicações, existe a espironolactona, que é uma outra medicação que age nessa mesma cascata. Então, existem realmente outras possibilidades que você pode alinhar com seu médico, sua médica, para poder tratar o hirsutismo, né? Que é esse sintoma do excesso de pelos, além da atividade física, né? Porque quando a gente faz atividade física, a gente estimula essa cascata do estrogênio, né? A quebra dessa gordura corporal acaba entrando nessa cascata de uma forma que ajuda também a regular a acne, ajuda a regular pelos. Então, assim, para a síndrome de ovário policístico seria outra live, Sim. porque tem muita coisa, é um mundo de possibilidades. Mas, só para resumir mesmo, a síndrome, ela precisa, como ela está relacionada à resistência insulínica, ela precisa também de uma ação metabólica. Se a gente for resolver, de fato, na origem, a questão da síndrome de ovário policístico, a gente tem que ir na origem que é metabólica. Então, falar de alimentação, falar de atividade física e mudar hábitos de vida. Perfeito. Maravilha. Tem mais alguma pergunta aqui, galera, pra gente. Isa, sobre. Acho que não, até agora não. Sobre contracepção, tem algo a mais que você acha importante trazer agora? Porque eu
disse a você, ó, são 7h46, voou o tempo. É, E a gente nem falou ainda tem de sexualidade sexualidade, ainda. que Então, é um assim, tem tema alguma coisa super interessante. super, super, super. E aí, Ah, tem mais alguma coisa? acho que sim. Então, fica Tem, à tem. vontade, tá? Coisinhas que eu Sim, trouxe. perfeito, Brilhos, vamos ótimo. lá. O que eu acho que é interessante divulgar para as mulheres é que mulheres e pessoas com útero, pessoas que menstruam, que acreditam que só existe absorvente, né? Absorvente sintético, esse que a gente compra no mercado, como possibilidade para utilizar durante a menstruação. Hoje em dia a gente tem outras opções, várias outras opções, inclusive porque algumas mulheres apresentam alergia. O anticoncepcional, o absorvente, muitas vezes pode desregular o pH da vagina, né? E isso promover um desequilíbrio, né? Do microbioma, da microbiota vaginal. Então, existem outras alternativas, principalmente para as pessoas que sofrem com isso. Um deles é o disco menstrual. Esse aqui é um disco, ó. Ele é introduzido dessa forma e ele fica acoplado ali ao redor do colo do útero e encaixadinho no osso púbico. Ele é de fácil utilização, dá para utilizar inclusive durante a relação sexual, que aí, enfim, você segura ali o sangue menstrual. Então é uma excelente opção para quem quer uma alternativa. Outra opção é o copinho coletor, o coletor menstrual. Você introduz dessa forma pelo canal e ele abre, aí ele forma um vácuo no colo e aqui ele coleta o sangue menstrual. Outra possibilidade é o absorvente biológico, um absorvente feito de tecido, é muito interessante. E a calcinha menstrual. Então, para quem tem alguma alergia por causa do absorvente, que tem alguma outra desordem que já percebeu que vem do absorvente, existem essas outras alternativas. Pois é, esses alternativas aí, você acha, como é que é a compra Facilmente na na internet. internet? Pode digitar copinho coletor, disco menstrual, absorvente de tecido. Muitas mulheres estão inclusive, conseguindo ter renda familiar vendendo absorvente, Massa. né? Pois é, Você absorve conhece? bem, assim, absorve bem mesmo esse. Absorve bem, não vaza. Nunca vazou comigo. Que Absorve muito massa. bem. Ah, só que é isso, é autoconhecimento também. Você vê qual é a frequência que você tem que trocar. O copinho coletor e o disco menstrual só podem ficar no máximo até 12 horas, porque senão tem um aumento de chance de manter bactérias ali dentro e existe a possibilidade de um choque tóxico, acho que isso é importante falar. Perfeito. É, é, e você perceber que tem um determinado volume para cada mulher. Então, se ela menstrua num determinado volume, ela vai percebendo quando é que ela tem que trocar. Entendi. De 4 em 4 horas, de 6 em 6 horas eu vou ter que trocar. Entendi. Perfeito. Muito bom, viu? Perfeito. Essa, eu acho que não sei se todo mundo conhecia, não sei, mas eu mesmo não conhecia, não. E é por isso que eu sempre digo, né? Podcast e aqui a gente conhece as pessoas maravilhosas como você e a gente aprende muito, muito, muito mesmo. Tem mais alguma coisa que você queira? Eu tenho só uma pergunta Não, que sobre. é uma dúvida minha Sim, aí, já que ninguém por perguntou. favor. Eu sei que a gente está chegando já perto da hora, mas vê só. Essa questão de interromper, você falou, né? O ciclo para de menstruar. Eu acho que essa coisa, eu lembro que, vamos dizer assim, os mais antigos, quem é novinho aqui não vai saber, mas eu já ouvi a minha avó falando que esse tipo de coisa prejudicava a mulher em algum momento. Você fazer essas interrupções, Isa, tem algum efeito colateral? Assim, de novo, na ciência, medicina baseada em evidências, o que é que a gente sabe já, né, da pílula? Que ela aumenta a chance e o risco de trombose, de câncer, a pílula com Tá. estrogênio, importante pontuar. Aumenta o risco de trombose, aumenta o risco de AVC, acidente vascular encefálico, na real. Aumenta o risco de câncer de mama, pouco, mas aumenta. E
O bloqueio em si, inclusive está em bula, pode aumentar a quantidade de cistos ovarianos. Porque imagina, a gente nasce com essa quantidade de folículos e a gente está, ao invés de deixar eles liberarem, eles continuam ali. Então você pode ter, por causa de algum estímulo, a produção de outros cistos no ovário, por causa desse bloqueio. Existem sim consequências. Inclusive, para alguns métodos, como o uso de progesterona de longo prazo, existe a chance da paciente evoluir com um tipo de hemangioma no fígado. Tudo isso precisa ser falado em consulta, tudo isso precisa ser dito, né, para a paciente antes dela escolher o próprio método, porque ela precisa escolher de fato se ela quer passar por aqueles riscos. E ela vai tomar essa decisão. Ela tem que ter autonomia sobre o próprio corpo. Ela vai decidir, não, para mim tudo bem, eu quero bloquear o meu ciclo e tá tudo bem eu passar por essas possibilidades. Então, tudo isso tem que ser parte da educação, né, em saúde, da educação sexual. Perfeito. Nos locais que você trabalha durante esse período que você tem, esses anos de carreira, Isa, você consegue observar e perceber assim, que além de você, essa prática por parte dos médicos, ela é comum? Eu estou falando no quesito de Não, informar, né? Tipo assim, sim, de sim. passar todos esses, porque a gente aparece uma coisa muito simples, mas a gente sabe que tem pessoas que não têm essa informação, né? Que não faço ideia de que se eu interromper meu ciclo, eu tenho essas possibilidades. E nessas suas experiências, como é que você enxerga isso? No SUS, hoje a realidade do SUS é uma realidade de consultas de 5, 10 minutos, 15 minutos. E eu acredito que para além dessa instrução, desse tipo de educação sexual, a gente não consegue fazer chegar a tanto. Claro, precisamos de políticas públicas que deem mais essa propagação da informação, né, para essas mulheres, para que elas entendam e compreendam, fora de consultório também, mas ampliar e fortalecer o SUS, aumentar a quantidade de médicos, é importantíssimo, interiorizar a quantidade de médicos no SUS é fundamental para que a gente tenha, de fato, tempo hábil para que essas informações sejam disseminadas. Hoje a maior parte do meu tempo é em medicina de família e comunidade, e aí eu tento de fato trazer alguns elementos aqui, fazer sala de espera. Na sala de espera a gente consegue ter uma pequena palestra, uma comunicação com as pacientes que estão lá, grávidas e não grávidas, mas nem sempre isso é possível, né? Então, eu acho que tem essa parte do interesse profissional, tem também. Acho que a formação médica precisa trazer essas matérias de formação em saúde coletiva, nesse espaço humanizado, nesse espaço em que a gente olha olho no olho, que a gente se identifica com o paciente, identifica quem é o paciente. Para além dessa formação médica que traga essa perspectiva individual, também tem que partir da perspectiva coletiva de que a gente tem que ter mais tempo para poder agir em relação à saúde sexual, à saúde na questão da contracepção também. Eu acho que como diz o ditado, né? É uma faca de dois gumes, né? Tipo assim, tem a realidade do paciente que muitas vezes não é informado, mas ele também às vezes não é informado por essa realidade, né? Que a gente vive hoje, os médicos vivem hoje, né? É, Exato. é uma demanda muito que vai mais além do tempo que você tem disponível ali para poder atender a galera, né? Aí fica um, assim, né, uma crítica mesmo para que haja umas políticas públicas, né, para que a gente tenha mais médicos com tempo hábil mesmo, como você falou. Aí tendo mais tempo para os médicos, né, eles tendo essa realidade diferente, a população ganha, né, o povo ganha, porque informação é tudo, né? Informação é muito importante. Espero que um dia a gente Informação possa revolucionária. revolucionar, é verdade. Espero que um dia a gente consiga, né, Isa, ter essa realidade, né? Assim, mais palpável, vamos dizer assim. Eu acho que ainda está um pouco. Melhorou, claro, mas ainda está um pouco distante, assim, desse ideal, vamos dizer assim, né? Tá, tá. Não é?
Aí tá, né? Tá bem dizendo. É, Estamos aquém ainda dessa não é? realidade, Também, infelizmente, eu também né? acho. Na tua opinião, Isa, porque a questão da educação sexual deveria começar quando? Quando é que a Deveria educação. começar em Isso. casa. Deveria começar em casa. Deveria começar na partilha, é, na partilha de questões desde a infância, né? De uma maneira sutil, de uma maneira voltada para a idade, né? É, mas mostrando como é a anatomia do próprio corpo, o que é que a gente tem é, de sexualidade em determinada idade. Cada idade vai ter o seu tema específico, Sim, né? Mas é importante educar, ter educação sexual desde a infância, inclusive para proteger as nossas crianças de abusos, é isso aí. entende? É mostrar em que parte do corpo pode ser tocada por quais pessoas, quem que pode ter acesso a isso, na escola, quem é que Perfeito. pode ter acesso ao seu corpo. Então, essa informação tem que vir desde os primários mesmo. Família e escola, né? Infelizmente, a educação sexual não é obrigatório nas escolas, mas deveria ser. Muita gente aprende ouvindo um professor de educação física falar alguma besteira, sabe? Enfim, que não tem nenhum significado psicológico ou biológico. Então, a gente não tem hoje, de fato, uma formação em educação sexual nas escolas. Nas universidades, menos ainda, né? Então, assim, eu acredito que todos os espaços, todas as instituições da sociedade, elas podem trazer o tema da sexualidade, mas ela deve começar, de fato, em casa. A gente precisa construir esse espaço da educação sexual em casa também. E as nossas mulheres, vamos dizer, nós mulheres, né? É, tentarmos normalizar, gente, esse tipo de conversa com a criança, né, respeitando cada fase, cada ciclo, né? Existe muito tabu ainda hoje, né? Século XXI, a gente ainda tem. São poucas, pelo menos até onde o meu conhecimento alcança, né? Assim, do que eu, de vivências de pessoas próximas, eu não, você não consegue perceber, sabe, Isa? A mãe chamando o Com certeza. filho, né? Os filhos para poder conversar com esse respeito, obviamente, mas não rola, não rola. Aí o menino vai ter O primeiro acesso, ato, muitas vezes, é a repressão, né? isso, isso. E quando Por tem, favor, continue. não, e quando tem acesso, aí é na escola, é na internet, né, que traz um monte de problemas aí hoje, infelizmente, né, com esse mundo de tanta violência. Enfim, então nós, mães e pais, não é só as mamães, né? Os pais precisam conversar com seus filhos sobre sexualidade, sim. Aí tem que normalizar isso, Exatamente. galera. Normalizar, Precisamos. principalmente por essas coisas, né, Isa, que a gente vive hoje, né? Essa violência exacerbada É, aí, meu Deus, é muito louco, né? Às vezes é sinistro até, mas enfim, é tão importante quanto, né, a gente, os pais fazerem, fornecer essa educação para os seus filhos, né? não E aí, pode ser um tema tabu. não, não Não pode pode, ser um tema tabu. é verdade. E muitas vezes a masturbação ela começa na infância mesmo. E a primeira ação, porque é a descoberta do prazer, mas não é a descoberta do prazer sexual. Não estamos falando de sexo, né? Na infância, a gente está falando do prazer. Então, a sexualidade é tudo isso aqui. Existem áreas erógenas em todo o nosso corpo. A experiência da sexualidade é uma experiência relacional, de si mesmo com o mundo e consigo próprio. Não necessariamente numa relação sexual com uma parceria sexual, seja ela homem, mulher, não binário, enfim, é, mulher ou homem trans. A relação, a sexualidade, ela está, inclusive, pela Organização Mundial de Saúde, dentro do que a gente considera o melhor, né, em termos de qualidade de vida. Se você tem uma boa saúde sexual, você provavelmente está tendo ou gerando boa qualidade de vida para você. Então, se a saúde sexual
é saúde, em termos gerais, por que que a gente vai transformar isso como um tabu e evitar que as pessoas acessem essa informação de saúde, de qualidade de vida? É para a gente ampliar, dar transparência e normalizar mesmo isso que você está falando. Verdade. Tornar a compreensão da sexualidade como algo central na vida das pessoas. Quando ela se conhece, quando ela sente prazer para si, ela gera prazer para o mundo também. A libido é isso. A libido não é prazer só sexual, libido. Não. É prazer de viver, é prazer de estar viva, é prazer de ler um livro, de escutar uma boa música, de tomar um vinho, de sair com amigos, de conversar, de ter trocas, de também estar bem. É a libido de vida, é prazer, energia vital, né? Verdade. E falando nisso, a gente tem tempo. Meu Deus, já são 8h02. Oi, Isa, vem cá, como é que tá teu tempo? Tem algum atendimento agora? Vamos que vamos. Tenho não. Porque que aqui eu Vamos vou que combinar vamos. com você. Porque senão, desliga aqui do nada, porque o Instagram estabelece a hora, Aham, né? Aí fica assim, bem chato, porque certo. dá aquela cortada. Vai daqui a pouco mesmo. Então vamos fazer o seguinte, Hum, pessoal, eu vou entrar, eu vou fechar essa live aqui. A gente volta para fechar com a Isla a questão da sexualidade, tá? A gente tenta resumir aí ao máximo. Mas vamos combinar assim? uhum. Fechou? Eu vou fechar aqui a live e, por favor, galera que tá aqui, voltem, tá? É só um minutinho, eu tenho que fechar e voltar de novo. Beleza? Vamos fazer assim, Isa? Tá tranquilo para você? Simbora. Beleza. Então Na vamos lá, para a paz. gente poder falar sobre sexualidade. Fechar sem sexualidade não é legal. Vamos lá, então? Estou fechando aqui, tá? Até já. Voltamos. Voltamos. Voltamos, vamos lá. A galera vai entrando aí. Vamos. Não sabia Ah, dessa. Meu Deus! que foi, hein? Eu aqui mudando as minhas caras. Ó, a Pronto, galera tá entrando. Vamos lá? Então, bora. inclusive, no final, teve um. Depois eu falo da pergunta. No finalzinho é melhor a gente falar sobre isso. Tá bom. Vamos lá. A gente estava começando a falar sobre sexualidade. Estava falando aí, né, dessa Eve, questão, desses tabus. não, O som, melhorou. Tá de boa agora. tá de boa? Tá, Tranquilo? tranquilo. Perfeito. Beleza. Então, sobre a sexualidade, né? Vamos falar assim. A gente sabe que, historicamente, né, a questão da sexualidade da mulher, ela foi construída, né, pelo viés patriarcal, pelo viés machista. E aí, o que eu quero que você, a gente não tem muito tempo, eu queria que você falasse assim, Isa, as considerações, vamos dizer assim, já que o nosso tempo está pouco, o que a gente precisa desconstruir, né? E aprender e guardar para a gente, né, mulheres, sobre essa questão da sexualidade. Tá. Eu acho que para entender a nossa mente, como ela funciona hoje, em termos de sexualidade, a gente precisa olhar um pouquinho para a nossa história, sabe? Durante muito tempo, a mulher, ela foi associada a, ao sexo, né? No caso o clitóris, né? Que é inclusive o órgão que existe somente para o prazer. Não existe outra função para o clitóris ou clítoris que não seja Isa, prazer. só um minuto. Seu áudio está baixo, a Maia acabou Tá. de sinalizar aqui. Melhorou? Vê aí se. Melhorou, Mai? Melhorou o áudio? Diz aí, Maia, porque eu estou ouvindo bem Você tá aqui, ouvindo mas bem? aí. Eu tô. E aí, Maia? Eu vou continuar Tá falando um tranquilo pouquinho mais agora? para ela poder ouvir. Perfeito. Vamos lá. Inclusive, histeria, né? Histeria vem. Histeria que a gente conhece hoje de uma mulher histérica, de uma mulher que, enfim, que é vista de uma maneira pejorativa, de uma maneira negativa. O fato das mulheres serem consideradas histéricas, vou colocar um pouquinho assim para ver se melhora. As mulheres Melhorou. serem consideradas
histéricas vem justamente desse lugar de ístero, útero. Então, o fato da mulher ter um útero, para os gregos, já era um fator negativo. A gente ter órgãos sexuais, os órgãos sexuais femininos já eram considerados algo negativo desde a Grécia, assim. E aí, o que é que a gente sabe, lembrando de histeria, do Freud, relacionar algumas doenças, algumas patologias de ordem mental à simples presença do útero, né, do clitóris, do fato de ser mulher. Então, essa nossa construção histórica e psicológica e da psicanálise também, enfim, dessa sociedade patriarcal, nos faz, né, hoje, seres que infelizmente não conseguem enxergar o próprio prazer porque lhes foi negado isso. Lhes foi negado olhar para o próprio prazer. Lhes foi negado achar que ter prazer é algo positivo. Então, dentro da nossa história, a gente sabe que Isoca, Isa, olha só. Deve ter sido a internet por aí, não sei, porque aqui tá normal ainda. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar esse papo aí da sexualidade para depois, infelizmente. Quer tentar mais uma vez para a gente concluir? Então acho que vai ter que ser assim, né, galera? A gente vai deixar para outro momento, então, essa parte da sexualidade, até porque realmente não ia dar tempo, porque é um assunto que vai exigir mais tempo mesmo da gente, da Isa. Então a gente vai encerrar por aqui. Tudo bem, Isa? Pronto, perfeito. Caiu a internet lá, verdade. Perfeito. Então tá bom, galera. Então a gente vai marcar um dia. A Aurinha botou carinha triste. Ô, Aurinha, infelizmente, ela ficou sem internet lá e não vai ter como rolar. Mas a gente vai marcar. Ela que me aguenta aqui, vou cobrar ela para marcar essa live, viu? E desde já, galera, quero agradecer a todo mundo. Muito obrigada a todos vocês que participaram. Logo, logo vai estar no nosso canal essa live, tá? Para vocês assistirem. E a gente vai marcar esse bate-papo aí, que vai ser muito maravilhoso, com certeza. Muito obrigado. E se puder, quem ainda não está inscrito, né, aqui no Instagram, no nosso canal no YouTube, dá essa força pra gente. Se inscreve lá, curte, compartilha, maratona aí os vídeos que já tem. Vocês vão estar dando uma força incrível para nós. Beleza? Isa, muito obrigado, minha amiga. Valeu de coração pela participação, por essa troca maravilhosa. A gente aprendeu muito com você hoje e foi maravilhoso. Obrigado mesmo. A gente agradece a você por essa disponibilidade e esse carinho com a gente, tá? Obrigado, galera. Tenham todos uma boa noite e a gente vai se falando, beleza? Um cheiro para vocês e até mais. Tchau, tchau.